Vou colocar aqui para gravar. Deixa eu colocar como anfitriã. Você pode tirar print, pode aceitar as pessoas, né? É o brilho, né? São 5 graus em cada, se eu tirar aqui não, não leio nada. Mas então, vamos lá, ok. Certo, que bom. 7 pessoas. Também pode ser porque as outras pessoas estão fazendo as atividades, né? Mas fica aberto até meia-noite, né? Até 11h30. Vamos tentar encerrar. Eu queria revisar com vocês todos os pensadores, mas eu acho que a primeira conversa foi fundamental para nós já discutirmos o que vocês extraíram da disciplina e extraíram do curso, né? Bem, então, como eu disse, o Achille Mbembe, ele é um pensador camaronês. Não é muito comum, né, nós estudarmos africanos. Já começa, de certo modo, a segregação daí, né? Todos os pensadores que nós estudamos foram ou gregos ou europeus. Não estudamos nenhum latino-americano, nenhum brasileiro, para você ter ideia. Eu tenho que repensar isso depois, né? Até mesmo para privilegiar. Mas próxima disciplina vamos estudar brasileiros, tá? Vamos estudar. O Paulo Bonavides vocês devem conhecê-lo, né? Com certeza. Próxima disciplina haverá pensadores brasileiros também. E os antropólogos brasileiros também. Bem, mas uma tentativa também de humanizar o discurso e tentar torná-lo mais equitativo, mais isonômico, né? Mais palpável, não somente para pensadores brancos, pensadores europeus, burgueses, né? Que tiveram aí, a maioria tiveram uma família de classe média alta, não tiveram tanta dificuldade, né? Não se vê. Somente uma mulher nós estudamos, para vocês terem uma ideia, né? E, claro, tem Simone de Beauvoir, né? Tem agora a Nancy Fraser, tem a Judith Butler, tem outras mulheres, tem a Djamila Ribeiro, uma brasileira, né? Que está na crista da onda, né? Surfando. Sim, mas aí é isso mesmo. Mas não se configura, a Dandara não se configura como uma pensadora, uma filósofa, né? Entendo, mas, claro, é uma representante do movimento aí feminino, né? Do movimento pró-mulheres, né? Entende? Que defende os direitos das mulheres. E só um parênteses aqui, já que eu falei de feminismo, para nós entendermos o que é esse movimento, né? Por uma educação que eu recebi, né? Com certeza, muitos de vocês receberam uma educação patriarcal, né? Entende? Sinônimo de machismo, e aí é ignorância. E o feminismo é contra o machismo, né? Contra o machismo. Não contra os homens. Então, tem que colocar isso muito claro. Né? Tem que colocar isso muito claro. Né? Então, às vezes, coloca-se também como, por exemplo, o movimento negro. Agora, no Brasil, tem essa ebulição, né? Devido a tantas mortes e, enfim, que vem acontecendo. E não é de agora, não é de hoje. Veja lá aquele, já que nós estamos falando com a Poliana, aquele cidadão que mora em Alphaville, humilhando, de certo modo, o policial, né? Xingando o policial. Estava altamente alterado, agressão doméstica, mais um, tá vendo? Mais um caso de agressão doméstica, tá? Então, deixa eu ver aqui, ok, isso mesmo. Então, é muito complexo isso, né? Nós entendemos o movimento negro, dizer que é contra
Não, não é que é contra os brancos, é contra atitudes racistas. Eu não tenho preconceito, eu não sou racista. Mas quando vê um ato racista, ignora. Não. Aí você foi cúmplice. Aí você está sendo racista, sim. Né? Ah, professor, então o senhor não pode falar de racismo. Realmente, eu não posso falar de racismo. Porque o de é de dentro, né? Eu não sofri racismo. Né? E nunca sofrerei racismo. Posso afirmar categoricamente, nunca sofrerei. Tá? Falar de racismo é só quem é negro que pode falar de racismo. Posso falar sobre. Né? Posso falar a partir e me colocar no lugar do preto, me colocar no lugar do negro. Tá? Me colocar no lugar do negro. Entende? Então, não basta você ser a favor do movimento negro, não basta você postar no Instagram Vidas Negras Importam. Se você não tem atitude. Se tudo aquilo ali é fachada. Se você é contra as cotas, por exemplo. Isso aí não tem lógica. Você dizer Vidas Negras Importam, contra o racismo, e aí, numa discussão, eu sou contra as cotas porque todo mundo é igual, todo mundo é inteligente. É muito fácil você dizer que é inteligente e todo mundo é igual, porque você tem comida em casa, você tem internet razoável, você tem um celular bom, você estuda, apesar dos percalços que pode existir com a internet, mas estuda, tem, né? E aí? É igual? É mesmo? Será que é mesmo? Será que todo mundo é igual? Já discutimos isso com o Roberto Bob e John Rawls, né? O externo limita a minha liberdade. Eu tenho inteligência, mas não tenho insumos. Eu tenho que trabalhar. Eu não posso parar de trabalhar porque senão minha mãe, meus irmãos passam necessidade. E aí? Não, é isso que não dá. Deve existir ainda. Como eu sempre repito, os Estados Unidos tiveram, e ainda, de certo modo, tem políticas para atender essa população a população que não tem tanta oportunidade. Se não tivesse ações afirmativas lá, Barack Obama nunca seria presidente da República. O racismo lá é acentuado? Sim, é acentuado. Porém, as pessoas não protestam. As pessoas têm a audácia de cobrar do governo. Olha, peraí, eu não consigo respirar? Como assim? 8 minutos o cara ficou asfixiado. 8 minutos? 8 minutos. Entende? Então, essa questão da vigilância do Estado, né, diante de pessoas que eles escolhem a dedo, ou de grupos que eles escolhem a dedo. Começou o mandato do atual presidente falando que e medindo o negro através de arrobas, falando da comunidade LGBTQIA+, falando das mulheres, falando, entende? Um governo extremamente machista, extremamente preconceituoso, extremamente totalitário, excludente. Eu não vejo, na minha concepção, e creio que de muitos, o Trump, da mesma forma, construiu um muro para impedir que os mexicanos chegassem no país, os latinos chegassem no país. Entende? Então, não tem condição. E aí nós estudamos George Agamben, que ele fala do quê? De um estado de exceção. De um estado de exceção. Para o Achille Mbembe, ele irá dizer que a morte deveria ser uma exceção, mas a morte passa a ser um projeto. A morte passa a ser um projeto. Isso mesmo. O governo
através de mecanismos tecnológicos, e aí ele vai dialogar com o Michel Foucault, vai conversar com... Desliga o microfone, Claudinho, por favor. Vai conversar com Freud, vai conversar com Fanon, que morreu muito jovem, inclusive. Esses pensadores vocês podem encontrar facilmente textos e vídeos deles e comentários das teorias. Michel Foucault nós já vimos. E o Achille Mbembe vai falar, olha, o Estado, ele seleciona quem vai viver. O Estado nutre uma política, ele nutre uma política governamental e promove dentro da sua política mecanismos para fazer com que a população negra, a população indígena, a população LGBTQI+, a população menos favorecida, o pobre, ele morra. Porque vocês nunca pensaram, e aí me vem a reflexão com a Achille Mbembe. Por que essa insistência de ir para a rua? Essa insistência de trabalhar, tendo em vista que hoje o Brasil ultrapassa 15 milhões de desempregados? Por que essa insistência? Se muitas pessoas perderam o emprego. Espera aí. Tem pessoas que não têm nem água para lavar a mão, tem pessoas que não têm nem saneamento básico. Falta o básico, o sabão, o sabonete para lavar a mão. Todo mundo fala em álcool em gel e máscara, mas falta. Então, essa população está fadada a morrer. Porque o Estado, e claro, a pessoa, entre aspas, né? Vocês, por exemplo, claro que todos nós passamos por dificuldade, eu não sei da situação individual de cada estudante, mas tem um mínimo para sobreviver, né? Tem uma máscara, tem uma casa, tem alimentação, tem o álcool em gel, né? Enfim. Tem pessoas que não têm. Dobraram os moradores de rua. Por quê? Muitos foram despejados. Essas pessoas estão à mercê. E o Mbembe vai falar, olha, necro vem de necrotério mesmo, vem de morte. Né? É necropolítica, a política da morte. Uma política da morte. Então, seleciona-se o estranho, o diferente. E quem é esse estranho e esse diferente? Aqueles que não se enquadram com os valores ditos normais pelo Estado. E aí instaura-se um estado de emergência, instaura-se um estado de exceção, mas, na verdade, não é exceção. Torna-se a regra. Matar torna-se a regra. Quando o governador do Rio de Janeiro vibra porque um atirador de elite, atirador nenhum quer matar. Ele é treinado um tiro de precisão. Sim, ok. Mas ali, aquele gatilho ali, ele não quer fazer aquilo. Se puder negociar, né, pergunte para qualquer um. Ele não quer fazer aquilo. Mas aí sai vibrando do helicóptero. Quando faz isso, aí imagina-se assim, não, foi ele que atirou. Mas ele não atirou sozinho. Ele recebeu ordens. Ele recebeu ordens. Todo um sistema atirou junto com ele. Todo mundo vê o policial. Ok, tem que haver uma reestruturação da polícia militar? Tem que haver. Um trabalho psicológico com a polícia militar? Tem. Tem que acabar com os paramilitares, que isso infecta muito a polícia militar. Porque polícia militar é sinônimo de milícia. Não é. Não é. É uma instituição, polícia militar é uma instituição séria, que tem pessoas honradas, mas que, muito claro, evidentemente, tem segmentos da polícia militar que, infelizmente, resvala aí nessa necropolítica. Não podemos generalizar que todos os policiais matam, que todos os policiais são racistas, que todos os policiais... Não podemos. Porque o sistema, veja bem, é o sistema.
Aí muitas vezes as pessoas isolam PM, isolam. Não, e não é assim. Não deveria, pelo menos, ser assim, né? E colocam os PMs como os algozes, né? Mas todo um sistema atirou junto com ele. Todo um sistema atirou junto com ele, né? Então, tem que se repensar o trabalho da Polícia Militar, tem que se repensar e reestruturar, dar melhores condições de trabalho, salário melhor também, né? E, claro, investir na educação. Falei ela passada de um projeto ProERD na Polícia Militar. Muito fantástico esse projeto, que deveria ter mais investimento. No entanto, não tem, né? Então, a Achille Mbembe vai falar, o conceito principal dele é necropolítica e o devir negro. O que é esse devir negro? O devir negro é a mudança. Devir, mudança, né? Lembra lá de Heráclito? Pois é. Então, mudança. Independentemente de você ser negro ou não, a condição de pobre, de miserável, o torna alvo do Estado. Eu sou um pobre branco, então eu me torno alvo do Estado. Então, o negro assume uma outra dimensão, que não é só questão de cor, é questão de não satisfazer os interesses do Estado. Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, a precarização do trabalho. A precarização do trabalho aconteceu muito agora no Brasil, né? Em contexto pandêmico, principalmente com os entregadores, né? Delivery, né? Que aí o patrão paga qualquer coisa ou até mesmo contrata aqui em Corrente, por exemplo, tem uma desculpa, né? Olha, estamos mal, aí a desculpa de não assinar carteira, a desculpa de não pagar nem metade do salário mínimo, e a pessoa se submete a isso porque está precisando. Isso não é uma política neoliberal. Nós estudamos o liberalismo, John Locke, o liberalismo clássico, Adam Smith, né? E agora tem um neoliberalismo, que o neoliberalismo é uma política que insurge, vem à tona para atender e satisfazer a elite. O neoliberalismo diz o seguinte, olha, degladeiam, vocês podem degladiar, vocês podem brigar. Então, mas vocês irão se ajeitar. Vocês irão compor regras, o próprio mercado irá se ajustar. Mas nesse ajuste do mercado, muitas vidas são ceifadas. Nesse ajustar o mercado, muitas vidas são ignoradas, desprezadas, mutiladas. Então, a necropolítica é a política da morte. São estratégias do governo que vai minando os menos favorecidos. Quando aquele policial passa 8 minutos com o joelho no pescoço e outros policiais pressionando o abdômen do George Floyd, acho que é assim o nome, né? Ele está numa condição ali superior. O Estado está me respaldando. Está me respaldando ali, então eu posso fazer aquilo. E aí, somente depois da morte desse cidadão norte-americano, que surge novamente. E aí, claro, em 2016 houve um protesto contra, novamente, nos Estados Unidos, aí resvalou em outros países, né? Contra um menino de 16 anos que ele não estou armado, mas mesmo assim foi morto. E aí o George Floyd agora se tornou um símbolo
da luta contra o racismo. As vidas negras importam. A vida do pobre importa. A vida do latino importa. Alvo de preconceito. Não basta só dizer que vidas negras importam. É pensar o problema. Tem que pensar o problema não a nível moral. Não a nível moral. Somente. Mas também no nível político. É imoral. É sem escrúpulo. O racista. Sim, ok. Mas temos que refletir, temos que discutir numa outra dimensão. Numa dimensão política. Política. Não somente no nível moral. Não somente no nível individual, mas no nível coletivo também. Muitos de vocês podem achar, não, mas tem também o racismo inverso. Besteira. Não existe racismo inverso, reverso, sei lá como é que dá o nome a isso. O racismo contra a pessoa branca, ou até mesmo o próprio negro se encarar como inferior. Momento. Tem que entender um pouco e estudar um pouco os pensadores negros. Os pensadores negros. Né? Para discutirmos com mais propriedade. Racismo inverso? Como assim? Me prove que o branco na história da humanidade foi alvo de chicotadas. Vamos lá. Passou 300 anos no Brasil sendo humilhado. E agora tem trabalhos análogos à escravidão. Quando se normaliza termos como mulata, moreninha, moreno claro, não pode ser. Adorno, um filósofo alemão, também sofreu racismo por a condição de judeu, por ser um alto exílio também nos Estados Unidos, enfim, filósofo que eu estudo, que eu acompanho, as teorias, os comentários. Ele diz que na medida que eu faço essa distinção, branco, preto, eu já estou sendo preconceituoso. Porque na própria distinção, eu estou já, maculando ali a relação. Você é branco, eu sou negro. Você é negro, você é negro, eu sou branco. Para que isso? A pessoa se identifica como negro, ok, ótimo. E tem que ser assim. Tem que se identificar como negro. E as pessoas brancas, né, não pode se sentir superior àquelas, aos negros. Não, de forma alguma. Veja outra palavra, né? Mulata vem de mula, viu? Mulata vem de mula. Só lembrando, mulata vem de mula. Há um embranquecimento. Eu vou divulgar um livro da escritora norte-americana Toni Morrison. É um livro que fala muito sobre literatura, é claro, né? O Olho Mais Azul, é isso? É, isso mesmo, O Olho Mais Azul. E você percebe no livro que a autora vai dizer o seguinte, olha, é uma história, né? Claro, não vou contar só esse detalhe, que era proibido em determinado das personagens lá, era proibido mencionar qualquer aspecto que associasse a África. Calma aí. Por quê? Porque o nome já diz, né? O olho mais azul. Sabe? Implantou-se na sociedade padrões de beleza. Esses padrões de beleza, o próprio negro não se enxerga neles. É claro, não se enxergando, então eu quero ter o cabelo liso, eu quero ter o olho claro, eu quero ter a pele clara. Há um embranquecimento. Por isso que no Brasil há essas nomenclaturas. Morena clara, mulata, entende? Qual o problema de ser negro? E aí, claro, para a Achille Mbembe, o problema é a questão do próprio Estado não aceitar o negro, não aceitar o índio. Você percebe aí
muitas tribos indígenas tendo milhares de casos de coronavírus. Isso o nome disso é genocídio. Não há uma segurança institucional para os indígenas. Não há, não houve. Né? Estão na mata, supostamente deveriam, claro, estar isolados. Mas não estão. Vocês estão entendendo como é crítica a situação? Né? Então, a Achille Mbembe, Ellen, está aparecendo uma mensagem para ti, aceita, por favor? Se tiver. Então, a Achille Mbembe vai falar isso, né? Essa necropolítica, a política da morte, está institucionalizada. Institucionalizada. 71% da população brasileira é negra. É negra. Depois da África é aqui. O contingente populacional, né, de maior número de negros é aqui no Brasil. Mas mesmo assim a sociedade brasileira não se enxerga como negro. Nós não tivemos, com essa quantidade de negros, nenhum presidente negro. Se eu não me engano, lá na República Velha teve um, eu vou até compartilhar com vocês. Mas somente ele. Durou aqui um ano, não sei nem se chegou a ano ou meses. Não me recordo o nome. Mas entende? Como os próprios brasileiros são... Nós, brasileiros, não entendemos o problema. Não é somente sair de cartaz na rua, entender o problema. Que o racismo no Brasil é uma questão estrutural. Estrutural. Quando você tiver em determinada instituição e não tiver nenhum negro, peraí, tem uma coisa errada. Peraí, aqui não tem uma equidade, não tem uma questão, né? Poxa, você negro não se enxerga em nenhum das pessoas ali ao redor? Como assim? Ah, professor, mas eu não sou racista, eu convivo com pessoas negras. Tudo bem, você convive. Mas é diferente. É diferente. Né? De você ser negro e não se enxergar ali nas pessoas. Não se enxergar nas pessoas que estão à tua volta. Que estão à tua volta. Não sei se vocês assistiram já Escritores da Liberdade. Uma cena muito importante naquele filme, que tem uma menina negra que está numa sala que é para os inteligentes, vamos dizer assim, né? E no próprio filme, o diretor fala assim, para os notáveis. E ela não se enxerga, ela é a única negra. E a professora fica ali, tipo, sabe, esnobando ela. Olha, é um privilégio você estar aqui. Peraí, privilégio? Eu não posso ser inteligente só porque eu sou inteligente? Tem que sempre mencionar minha cor? Por quê? Quer dizer que meu lugar não é aqui? E ela, de fato, não se enxerga naquelas pessoas, não se enxerga naqueles professores. E a professora diz, olha, sua nota vai cair, seu coeficiente vai cair, você não vai acompanhar. Eu posso não acompanhar, mas vou me sentir melhor. É algo mais importante do que nota. Do que coeficiente é meu bem-estar. Eu não me sinto à vontade aqui para falar e para discutir, porque toda hora vem essa pauta racial. Toda hora vem essa pauta racial. Peraí, importa a minha cor, então? Vocês se sentem incomodados com a minha cor? Essa parte eu gosto muito do filme. Se vocês não assistiram, assistam. Escritores da Liberdade. Muito bom. Esse filme. Eu assisti acho que umas 2 ou 3 vezes. É emocionante. Né? Enfim, tem uma questão do Anne Frank, né? Toda uma questão, um debate sobre racismo e reconhecimento, né? Eles mesmos se enxergarem como negros, mas não como medíocres, que vão ficar naquela situação marginal, né? Naquela situação de droga, de tráfico, e querer algo mais, algo melhor. Porque é tão forte o racismo, é tão como a própria palavra diz, estrutural, que a criança e o jovem da favela, da periferia, né, se enxerga como medíocre. Porque já incutiram nele, a própria mãe, o próprio pai, incutiram nele ali que ele não pode ser mais do que um entregador ou mais do que
um garçom, mais do que um gari. Não, você pode ser o que você quiser. Por isso que é necessário as cotas. Palavra feia, né? É um mal necessário. Uma sociedade que tem cotas, que tem uma ação afirmativa para os negros, infelizmente, é triste. É triste. Por que é triste? Porque as pessoas não têm consciência, a sociedade como um todo, e nem mesmo os governantes, não têm consciência que deve-se ter oportunidades, principalmente para aqueles que têm menos acesso. Principalmente para aqueles que têm menos acesso. Cabe, então, ao judiciário, cabe ao legislativo, ao judiciário, construir leis, aprovar leis para garantir, forçar o executivo a garantir um acesso à universidade, acesso a aparelhos tecnológicos, acesso à moradia, enfim. É um mal necessário as ações afirmativas. É um mal necessário. Infelizmente. É benéfico? Não, porque as ações afirmativas, por exemplo, quando você vê lá, cotas para as mulheres, cotas, tem que ter um percentual no concurso para as mulheres, tem que ter um percentual para os deficientes, nem deveria ter a lei, a própria pessoa já deveria, né, colocar. Para que a lei? Não precisa. Quando tem a lei coagindo, é porque não estava andando, sendo equitativa, não estava tendo uma política de igualdade ali. Então é necessário a lei para coagir. Olha só, veja bem. Está entendendo? Então as ações afirmativas é um mal necessário. Como eu disse, Barack Obama foi presidente. Né? Barack Obama foi presidente. Senadores são senadores negros. Né? Que também há uma política de ação afirmativa lá. É lamentável uma sociedade, porque aí isso condena o racismo. Olha, a sociedade é tão ignorante, mas tão burra, que o racista é burro. Isso é fato. Todo racista é desprovido intelectualmente. É. Né? Quando você olha para a pessoa e acha a pessoa diferente de você, pela cor da pele, ou até mesmo pela classe social, cuidado. Você pode estar se emburrecendo. Né? Você tem que se colocar no lugar do outro. É o jeito dele, é o estilo dele de se vestir. Agora, quando você olha com, né, claro, né, com, sabe, desprezo e tal, cuidado. É bom você repensar que ser humano você é e que ser humano você quer ser. Entende? As ações afirmativas, por que eu digo que é um mal necessário? Porque condena a sociedade. Apresenta a sociedade, mostra para ela, olha, você é tão ignorante, né, a sociedade brasileira é tão ignorante, tão desprovida intelectualmente, que é necessário a coerção para que você entenda que nem sempre haverá situações equitativas e é necessário que o Estado dê mais a quem tem menos. Eu fico pensando nas pessoas que ficam dizendo, para que cota? Essa pessoa nunca passou necessidade na vida. Para que cota? Como assim, para que cota? As mulheres, por exemplo, nos concursos, tem um percentual mínimo. 2, 3 vagas tem que ser destinadas às mulheres. Já pensou se não tivesse isso? Não haveria mulheres concursadas. Não haveria. Né? Na Polícia Militar é um exemplo. O percentual é mínimo para as mulheres. Mínimo. Então, quer dizer que o deficiente não tem oportunidade? Ele não tem, só porque ele não consegue andar, ele não tem inteligência para encarar um cargo público. Então, é necessário que não somente possamos discutir as consequências morais do racismo, mas também entender que o racismo é um problema político. Político e que vamos dizer basta a essa cultura da morte que, de fato, mutila, segrega,
vidas negras, vidas indígenas, que também são humanas. Me despeço de vocês, um abraço, forte abraço. Nós vamos nos encontrar na próxima disciplina. Antropologia Jurídica, deixo aqui algumas provocações para vocês, para nós discutirmos em outro momento, em outra data, no próximo semestre, em agosto.